Bom, Hare Krishna, boa noite. Pergunta é... Bom, você diz que o sacrifício leva à rendição. Como isso acontece, né? Então, como o sacrifício pode estimular a rendição, como o sacrifício conduz à rendição. Então não existe outra maneira de se render a não ser através do sacrifício. Porque quando nós pensamos, né, nos princípios da rendição, né, no Kulyasha, Shankapaha, Pratikulyasha, Varujanam, Rakshasha Vishvasu, Gopitriti, Varanam Tata, Atmikshepa Karpange, Shadvida, Sharanagadahi. Quando nós pensamos nesses princípios, né, de aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável, aceitar que Krishna vai nos proteger, que Ele é o nosso mantenedor, que temos que entregar tudo a Ele e atuar com humildade, isso significa muito sacrifício. Então a vida espiritual ela está centrada no sacrifício. Se você não está disposto a se sacrificar, significa que você não está disposto a amar. Porque, na realidade, o amor ele nasce do ventre do sacrifício. Então, quando você realmente está disposto a entregar, disposto a ser o primeiro a ser sacrificado nesse fogo do Sankirtana. Então isso é o Bhakti. O Bhakti ele nasce daí, ou seja, quando nós estamos dispostos a sacrificar nossos interesses pessoais, quando nós estamos dispostos a queimar o nosso ego, né? Queimar esse fogo do egoísmo. Então isso é o sacrifício. O sacrifício ele tem que ser feito para Krishna. Essa é a ideia. Então, quando nós praticamos Bhakti Yoga, nós não praticamos para o nosso benefício, ou seja, nós não queremos, né, nada para nós, ou seja, um devoto ele não deseja nada, ele não deseja, né, nenhum tipo de liberação, né? Salokyas, né? Sartis, Samípias, Sarúpias, Sayúja, né? Nenhum tipo de liberação dessas liberações que se oferecem, que Namabasa oferece isso de uma maneira muito, muito fácil. O devoto ele não deseja isso. Se ele não se sacrifica. Por quê? Porque ele quer viver no serviço. Então, uma pessoa que se sacrifica, ela vive pelo serviço. Ela está disposta a morrer pelo serviço. E o serviço ele começa nessa adesão ao canto do Santo Nome. Ou seja, quando nós entendemos, né, que de todas as principais atividades de serviço devocional, Taramadi Sarvashastra Namasankirtanam, Niraparadeloi Nama Poi Premadam. Ou seja, não existe outro serviço mais importante que o Santo Nome. Então, ele é o mais elevado, né? Se ele é cantado sem ofensas, ele pode dar prêmio. Ou seja, quando ele é cantado em Namabasa, o Santo Nome pode otorgar muitas coisas, né? Pode otorgar essas liberações que nós falamos, né? Salokya, Sarasti, Samípia, Sarúpia. Né? Mas ele pode dar todos os resultados do Varnasha, mas ele não dá prema. Então, Namabasa não dá prema, essa é a diferença. Porque para prema você precisa de um sacrifício mais. Então, quando você canta o Santo Nome, você tem que entender que ele é o sacrifício, né?
o sacrifício mais elevado, e que o sacrifício também é algo interno. Ou seja, e esse é o mais difícil, porque o sacrifício externo ele é mais fácil. Você pode se sacrificar externamente, né? Você pode realizar muitas atividades, mas é o sacrifício interno que é o mais elevado, é o que mais dói, ou seja, é o que mais estimula a sua conexão com Krishna, quando Krishna ele percebe que você internamente você está se sacrificando. E se sacrificar internamente significa colocar, né, as palavras, né, as escrituras em prática. Isso é o sacrifício interno. Ou seja, quando realmente você deseja uma mudança verdadeira, quando você realmente vai entender, né, que se lembrar de Krishna é um sacrifício. Se você consegue se lembrar de Krishna, você está fazendo o maior sacrifício, né? Smarta vyasa gatam Vishnu Vishmarta vyona jatu jati sarve vidi nishedasyu eteva kinkaraha. Ou seja, de todas as regras e regulações, ou seja, a principal é você sempre se lembrar de Krishna, nunca se esquecer de Krishna, e esse é o sacrifício. Ou seja, quando você realmente consegue focar a sua mente em Krishna. Então, tudo que você faz, qualquer coisa que você executa, você entende que isso é um sacrifício para Krishna. Yagnartha karmano nyatra lokojan karma bandhanaha. Ou seja, qualquer sacrifício que você faça isso, esse sacrifício, qualquer trabalho que você faça, qualquer coisa, faça esse sacrifício. Esse sacrifício tem que ser feito para mim. Você tem que trabalhar para mim, assim diz Krishna. Se você não trabalha para mim, você será atado, você será enredado cada vez mais. Então, o sacrifício é pensar em Krishna o tempo todo. O sacrifício é você realmente orar, né, com sinceridade a Gurudeva, para que ele possa realmente te ajudar. Ou seja, esse é o sacrifício, é você realmente escolher a parte mais difícil. Ou seja, porque nós geralmente queremos a parte mais fácil, ou seja, queremos um comodismo. Essa é a nossa tendência, estar sempre numa zona cômoda, acomodado, né? Ou seja, se nós cantamos, né, um número determinado de voltas, nós nos acomodamos. Se nós tentamos controlar os sentidos, né, nos acomodamos, né? Se nós pensamos em muitas coisas, né, então nos acomodamos. Ou seja, nós não tentamos controlar a nossa mente. Nós não tentamos viver no sacrifício. E o sacrifício ele vai levar à rendição. Sem o sacrifício você nunca chegará à rendição. A rendição também é um sacrifício, claro. Mas tudo começa com essa vontade de você realmente se transformar, de você modificar o seu mundo interno, de você entender para que ou por que você está aqui. Que tão valiosa é essa oportunidade, né, de praticar Bhakti Yoga. Oportunidade de satsanga, oportunidade de cantar o santo nome, oportunidade de ter um contato com a deidade, oportunidade de ter o corpo humano. Então esse sacrifício ele tem que ser realizado. Se você não se sacrifica, então Krishna ele nunca vai ficar atraído, né, pelos seus esforços. E os seus esforços podem ser externos, seus esforços podem ser somente superficiais. Então, a ideia é você realmente se transformar. Então, você controlar os sentidos, você realmente praticar o Bhakti de uma maneira séria, né? Você tentar se superar a cada dia. Esse é o sacrifício.
A consciência de Krishna é algo muito, muito elevado, ou seja, agora nós temos essa oportunidade de praticar consciência de Krishna. E ela deve ser praticada com sacrifício. Então, no início, no Guru Padashraya Diksha Gurura Sevananda, Sadharma, Siksha, Pritya, Sadhu, Marga, Nugamana. Ou seja, aí começa, quando você realmente toma refúgio no Guru. Tomar refúgio no Guru significa sacrifício. Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya. Ou seja, que você se aproxima do mestre espiritual através do sacrifício, que você faz perguntas. Mas por que você faz perguntas? Você faz perguntas para você se sacrificar mais. Você faz perguntas para como viver no sacrifício. Como posso servir? Como posso ser utilizado nesse campo? Essa é a ideia. As pessoas materialistas, as pessoas superficiais, elas pensam que elas são as controladoras, elas pensam que são as executoras, das atividades, Prakrit Kriya Manani Gunai Karmani Sarvasaha Ahankra Vimudatma Karta Hanti Manite. Então, elas estão pensando nesse nível. Então, nós somos, ou seja, nós fazemos. Entretanto, aí Krishna já está dizendo, não é isso. Elas estão iludidas pelo ego. Elas pensam que estão executando as atividades que, na realidade, são executadas por Prakriti. Então, uma pessoa iluminada, uma pessoa que realmente conhece a verdade, ela entende a sua posição. Então, entender a sua posição constitucional é o primeiro sacrifício, Sambandha Gyana, você se estabelecer nisso, sacrificar a sua inteligência. Você tem que sacrificar a sua inteligência, você tem que ocupar a sua inteligência nisso. Você tem que realmente entender aquilo que é mais importante, ou seja, aquilo que você entrega. E o Bhakti é isso, o Bhakti é uma entrega sem pedir nada. Então Krishna ele fica feliz com isso, quando você entrega e você não está querendo nada, quando você está dando para ele, quando você realmente coloca a energia a serviço de Krishna, entendendo que ele é o controlador. Ishvara Paramakrishna Sakchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karana. Ou seja, entender que ele é o controlador, que tudo se origina dele. Se nós entendemos isso, nós vamos realizar sacrifício. Ou seja, se alimentar é um sacrifício, você não se alimenta para o gozo dos seus sentidos. Você se alimenta você faz um sacrifício para se alimentar. Você faz um sacrifício para se manter. Você faz um sacrifício para coletar, para realmente vivenciar a consciência de Krishna. Então, a consciência de Krishna é um eterno sacrifício. Imagina, você está sacrificando o seu sono, você não aceita dormir mais do que necessário, você não aceita comer mais do que o necessário, você não aceita desfrutar, Você não aceita essas coisas. Isso é viver uma vida de sacrifício. Ou seja, o casamento é um sacrifício. Se você tem vida de grihasta, significa que você aceitou o sacrifício, que você coloca Krishna no centro, que Krishna está ali. Esse é o desejo, que o desejo de Krishna seja realizado, que seja feita a vontade de Krishna. Então isso é o sacrifício. O sacrifício ele leva à rendição, porque o sacrifício é esse caminho onde você vai para realmente a discriminação. E discriminar é um sacrifício, quando você discrimina aquilo que é favorável, para a consciência de Krishna, aquilo que é desfavorável. Quando você realmente aceita a boa associação.
Imagina, buscar associação é um sacrifício, porque muitas vezes a mente ela quer, né, a má associação. Na realidade, a mente ela quer sempre as coisas que realmente lhe atrapalham. Essa é a natureza da mente, ou seja, ela levar você sempre para baixo, levar você para a satsanga, Tyaga, a satsanga Tyaga e Vaishnava Chara. Esse é o comportamento de um Vaishnava, assim está dizendo. Você tem que abandonar a má associação. E a má associação, ela está em toda parte. Ou seja, mesmo entre os devotos existe má associação. Ou seja, então, mesmo entre os devotos, nós temos que discriminar, nós temos que saber aonde buscar a boa associação. Então, aceitar e rejeitar, mudar o nosso comportamento é muito difícil, não é fácil. Ou seja, você ler as escrituras, você escutar Harikata, isso é uma coisa. Isso você pode fazer muitas vidas, mas se você não muda o seu comportamento, isso não vai ter muito valor. Então, nós queremos realmente viver uma vida mais consciente, ou seja, Mathura Vassa, viver no Dhamma sagrado, não é viver como uma vaca que não escuta Harikata, que não canta o santo nome, que não pratica, que não controla os sentidos. Isso não é Mathura Vassa. Então você pode estar no Dhamma sagrado, mas você pode estar simplesmente como animal. Ou seja, assim os Shastras dizem. Ou seja, se nós vamos ao Dhamma sagrado, se nós vamos a Mathura Vrindavan, ou seja, se nós estamos em Mathura Vassa, um local onde existe Harikata, onde existe a adoração da deidade, isso é um Dhamma sagrado, e você tem que buscar a associação, de uma maneira muito, muito positiva, como dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Não me engane, né? Ou seja, quando ele estava se despedindo dos grihastas que foram ao festival de Mayapur. Então ele dizia, não me engane, e Sessai Maharaj ficou assustado com isso. Ele falou, não me engane, vocês estão me enganando, né? Vocês vieram aqui, vocês participaram do festival, vocês ouviram Harikata, vocês cantaram, vocês dançaram para a deidade, mas agora vocês estão indo embora porque vocês acham que tem outros deveres mais importantes que esse. Mas não existe nada mais urgente que a consciência de Krishna. Imagina, você pode perder a sua existência amanhã. Amanhã você pode já estar abandonando o seu corpo. Você não tem nenhuma garantia de quanto tempo vai viver. Então, por isso, aproveitar agora a oportunidade de servir, aproveitar a oportunidade de se sacrificar. Então, sacrifício significa um intenso desejo de fazer melhor, de se aprimorar, de cantar de forma mais concentrada, de pensar em Krishna, né? Ou seja, esse é o sacrifício, que você tem que pensar em Krishna, você tem que pensar no objeto do seu amor, porque se você ama Krishna, é absurdo você não pensar nele. Se você quer estar nos pés de Radha Krishna, você tem que estar pensando neles o tempo todo, essa é a ideia, a perfeição. Claro, para a gente é um pouquinho difícil isso, mas por quê? Porque nós não estamos nos sacrificando. Então, se nós estivéssemos vivendo, né, no fogo do sacrifício, nós estaríamos o tempo todo pensando em Radha, pensando em Krishna, o tempo todo meditando, né, nos vaqueirinhos, ou seja, o tempo todo estimulando esses relacionamentos, né? Então, os nossos pensamentos, eles são a projeção do nosso coração, daquilo que nós temos dentro. Né? O que nós temos dentro, nós exteriorizamos, né? Através da nossa mente, através dos nossos pensamentos. Por isso, muito importante, né, entender que o sacrifício ele deve estar presente para quem escolheu esse caminho da rendição, para quem quer entregar a sua vida a Krishna.
Então ele vai se sacrificar no serviço, ele vai se sacrificar toda a sua energia para Krishna, porque ele escolheu isso. Né? Você poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Você poderia ter escolhido estudar Ayurveda, você poderia ter escolhido estudar astrologia, você poderia ter escolhido estudar matemática, mas você escolheu estudar Bhakti Yoga, você escolheu estudar a Yoga da devoção. Por isso, tentar ser exclusivo, ou seja, tentar ser mais específico, ser um especialista, esse é o ponto, esse é o caminho do sacrifício. Quando a pessoa se especializa cada vez mais, né? Então ela fica perita, né, no cantar do santo nome, cantar sem ofensas. Quando ela fica perita em se associar com os devotos, em prestar serviço aos devotos, em valorizar a sua relação com os devotos, em valorizar o danço sagrado. Ou seja, quando ela fica perita em valorizar a sua consciência, isso significa viver no mundo do sacrifício. Mundo do sacrifício onde você só pensa em como satisfazer a Krishna. Essa é a ideia. Esse é o mundo onde nós deveríamos viver se queremos chegar ao plano da rendição. Então, estar vivendo no plano da rendição, estar morrendo para viver, não é algo tão fácil assim, porque realmente dói muito, né, você abandonar todos esses conceitos equivocados que nós temos, né? Isso é muito difícil. Ou seja, deixar isso de lado, deixar todas essas inutilidades, né? Ou seja, estar nesse, como a gente escutou hoje na aula, né, onde Cícera Maharaj, ele tinha um devoto, um sannyasi, né, assim contou o Satipurari Goswami Maharaj, um sannyasi, irmão espiritual dele, que gostava de tocar um instrumento, né, musical da Índia, esqueci o nome do instrumento, enfim. E ele se dedicava a isso, né? Cantava o santo nome, enquanto tocava o instrumento, enfim. Mas em algum momento ele acabou desistindo de tocar esse instrumento, né? E quando contaram isso a Cícera Maharaj, ele falou, sim, Anartha Nivriti, ou seja, está saindo de Anartha Nivriti, né? Ou seja, porque Anartha Nivriti significa isso, significa você eliminar essas coisas que são indesejáveis, essas coisas que realmente não te trazem o mundo do sacrifício. Porque em Anartha você vive um mundo da superficialidade, onde as coisas não são importantes. As coisas que não são importantes, você dá muita importância a isso. E as coisas que são importantes, você não dá nenhum valor. Isso é viver no mundo de Anartha, um mundo onde num mundo de conceitos equivocados, onde você carrega coisas completamente desnecessárias. Então você tem que eliminar isso. Aos poucos você vai eliminar tudo isso. Se você realmente estar disposto ao sacrifício. Porque se você não estiver disposto ao sacrifício, tudo aparentemente pode ser muito fácil, mas você não vai ter nenhum avanço. Porque você só vai avançar quando você estiver sofrendo, ou seja, quando você estiver lutando. E sofrimento significa luta interna, que você tem uma luta interna muito grande. Isso é o mundo do sacrifício, para que você realmente se renda. Então, Krishna, ele quer ver isso, ele quer ver você se entregar completamente. Isso é o que Krishna quer ver. E ele só vai ficar satisfeito nesse momento, quando você entrega tudo, quando você deixa tudo, quando você realmente abandona tudo. E abandonar tudo significa arriscar para Krishna. Você tem que arriscar para Krishna. Porque esse mundo já é um risco, né? Viver nesse mundo é muito perigoso. A cada passo, um perigo. Você vive num mundo muito perigoso. Um mundo cheio de perigos. Entretanto, você não se preocupa muito com isso. Porque você está iludido, porque você realmente não pensa no seu bem-estar, né? Você não tem piedade de você mesmo, da sua alma. Ou seja, é isso, o ego, a mente, né, os sentidos, esse contato que nós temos com Maya
isso nos torna muito cruel, ou seja, nós não pensamos na nossa alma, nós pensamos somente na satisfação dos nossos desejos, dos nossos sentidos. Um mundo muito miserável, ou seja, nós vivemos numa existência muito miserável. E para sair dessa existência miserável, você tem que viver no mundo do sacrifício. E o mundo do sacrifício te leva à rendição. Ora, Premananda.